Continuamos no estudo do Apocalipse, aqui no capítulo 15. Vamos a partir do verso 5, onde vemos realmente a ira de Deus, já desde o Apocalipse 14, entrando os julgamentos de Deus. E Deus quer usar realmente quem? O seu povo, o seu próprio povo. Vamos ver mais um pouquinho sobre isso, as grandezas, a grandeza do julgamento de Deus, ou dos julgamentos de Deus, e a igreja e o mundo sofrendo esses julgamentos, o contexto até dos nossos dias, passado, presente e futuro. Apocalipse não é um livro sequencial, é muito importante esse contexto. No verso 5 diz: Depois disto olhei, eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Questão de testemunho, ligação com as testemunhas, porque somos testemunhas da obra de Deus. Por isso a ligação com o número 2, por isso a gente vê duas testemunhas, através de 2 ou 3 testemunhas. E realmente a obra de Deus, desde o Antigo Testamento, a palavra de Deus mostra isso, como Moisés, Elias, a lei e os profetas, Caleb, Josué, entraram na terra prometida, Zorobabel e Josué, ali realmente governador, rei, sacerdote, tempos de Zacarias, Elias e Eliseu, João Batista e Jesus, judeus e cristãos também, que vão se juntar. Realmente é questão do entendimento também da obra do Antigo Testamento e do Novo. Tem que haver essa junção das duas, Antigo Testamento e Novo, realmente em perfeita harmonia, para que haja um testemunho verdadeiro da palavra de Deus. As 2 tábuas da lei também. Então esse testemunho, onde realmente a obra de Deus vai sendo mostrada. E é isso, toda a simbologia do tabernáculo, o tabernáculo do testemunho, a arca do testemunho, que fala realmente desse testemunho, que o crente entrando nele, entrando realmente nesse evangelho verdadeiro, é o símbolo de entrar ali realmente no Santo dos Santos. Esse tabernáculo celestial entrando no Santo dos Santos através do que? De quando somos realmente verdadeiras testemunhas. Nossa boca, nosso agir, o interior do crente, que transpira, que fala realmente a verdadeira palavra e obra de Deus. Templo versus testemunho está ligado às testemunhas de Cristo. Em Atos 1, a virtude do Espírito Santo que a gente recebe para ser testemunha de quê? Da morte e ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo, que é um testemunho. Realmente a gente está alinhado verdadeiramente, Antigo Testamento, Novo. Isso vai sendo mais forte, esse testemunho. Apocalipse, testemunhamos de Cristo, somos perseguidos, é o contexto do Apocalipse também. Jesus Cristo, a fiel testemunha, Apocalipse 1, mostra também os mártires. Apocalipse 2, 13, Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto. Então realmente é uma obra que, através do testemunho, seremos perseguidos. Inclusive o próprio Deus traz julgamentos para que a gente possa ainda mais chegar à presença dele. Apocalipse 11 mostra isso, as 2 testemunhas, inclusive sendo vencidas, mas realmente a obra de Deus ali ressuscitada neles. E realmente Apocalipse 11, 12, 13 a gente vê isso, tribulação, bestas, a obra inimiga, mas a obra inimiga ali, Apocalipse 11, 12, 13, mas também Deus mostra o outro lado, onde a gente tem o poder nele, Deus de vencer. Apocalipse 17, 6, mulher embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Realmente, quando somos testemunhas, muitas vezes somos perseguidos pela obra ali falsa, até dentro do cristianismo mesmo. Até dentro do cristianismo mesmo, esse sangue, essa mulher embriagada com o sangue dos santos, das testemunhas de Jesus, até isso mesmo acontece em nossas vidas. O sangue dos santos que fala aqui, Apocalipse 17, 6, que muitas vezes é realmente a obra genuína abafada, a perseguição contra o crente que pode acontecer com cada um de nós, e acontece realmente.
o contexto aqui, no Apocalipse 15:5, o tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Realmente é o templo celestial que vai se abrindo para a gente, já tem que estar se abrindo, e com isso a gente vai entrando, e com isso a gente vai participando também dos julgamentos. A Arca do Testemunho, o templo, ali o Monte Sinai, Moisés, ali aquela experiência grandiosa. Então somos testemunhas de uma experiência como a de Moisés no Sinai. O tabernáculo nada mais é do que realmente uma obra em que mostra isso, o testemunho ali de Moisés no Sinai, várias ligações e alguns estudos aqui no canal que falam, o judaísmo mostra isso, realmente o texto se liga à glória de Deus no monte, à glória de Deus no tabernáculo, chamada para Moisés ali subir ao monte, também no tabernáculo, várias ligações realmente, o tabernáculo como sendo realmente a entrada na presença de Deus, que é o símbolo realmente do plano celestial de Deus, o céu, e o jardim do Éden também. Somos sacerdotes, julgamentos virão ao modelo do sacerdócio do templo, é por isso que a gente vai ver as taças no capítulo 16. No verso 6, os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo. Olha só, anjos, templo, vestidos de linho puro resplandecente. Olha só, anjos como sacerdotes no templo. Quem são os sacerdotes aqui no Apocalipse? Seremos nós, cingidos com cintos de ouro pelos peitos. Então, ficando bem claro a tipologia bíblica, o que não se fala muitas vezes diretamente, mas que a gente vai tendo uma noção tipologicamente onde vamos participar desses julgamentos, né? Seremos como anjos, seremos como esses sacerdotes aqui, seremos um reino de sacerdotes. Toda essa tipologia que a gente vê no Antigo Testamento, no Novo Testamento, no Apocalipse mesmo. Os julgamentos vêm ao modelo do sacerdócio e templo. Veja só, o que isso mostra. Nos dá realmente muito embasamento e texto no Antigo Testamento e Novo para buscar tipologias bíblicas que estão escondidas lá. Então, o linho branco é a justiça dos santos, esses anjos aí. Veja só. Cintos de ouro no peito, fala da verdade, em Efésios 6, e que o crente deve estar assim vestido como um sacerdote, como também um soldado. A gente vê Jesus glorificado, Apocalipse 1, todos os detalhes ali. A gente vê os anjos como sacerdotes, Apocalipse 15, há muita ligação disso. E os fiéis como sacerdotes, Apocalipse 1, 5, 20. Então, a gente vai juntando, a gente vai vendo que a gente vai participar ali com os anjos, sendo sacerdotes. O Apocalipse 15 mostra apenas algumas partes da roupa do sacerdote, né, ali no anjo, ou nos anjos. Mas tem também o éfode, as pedras preciosas, que falam das 12 tribos de Israel, as pedras ali. Tem muita ligação com os 144.000. Couraça de julgamento, julgaremos nos tronos celestiais. Então a conclusão para se ter em mente. Os anjos vão mostrando essa tipologia também, onde os crentes, nós, os fiéis, vamos estar ali nos tronos celestiais julgando. Seja com eles ou sejamos como anjos, a verdade é que vamos estar ali. A Bíblia vai mostrando isso. E no judaísmo, inclusive, há essa ligação dos querubins, querubim ou querubins. Querubim já é uma palavra que no hebraico é o plural, mas aportuguesado a gente chama querubins. É a ligação com o sumo sacerdote. Está além desse estudo. Estou até já preparando para depois dos estudos do Apocalipse. Isso é estudos lindíssimos, inclusive. A gente vai para Apocalipse 15, 7. Um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus. Ira, fogo, no grego, no hebraico. Na verdade, falo fogo é o calor, né? Calor ardente que liga-se ao fogo, a paixão de Deus. Cheias da ira de Deus, que vive para todos sempre. Esse que vive para sempre, que tem que trazer essa vida eterna ao crente. E os 4 animais que a gente vê no Apocalipse desde os primeiros capítulos continuam aqui agindo. Realmente vai ser mostrado que a igreja vai estar ali também. Os 4 animais, os 24 anciãos,
sacerdotes, anjos. Inclusive a gente vê por várias partes do Apocalipse. Vão ser aos poucos mostrados, né, como a igreja vai estar ali, naquele mesmo lugar. São até tipologias que a igreja compartilha de cada um desses grupos aí. Esse reinado, né, de estar nos tronos celestiais, julgando sacerdotes com Cristo e Deus. Os 4 animais que a gente falou sobre isso, a gente mostra aqui a ligação com o livro de Ezequiel. A gente vê o homem, que é o rei de todos, leão, rei da selva, boi, o rei do pasto, a águia, rei das aves. Toda essa questão de reinado, né? Volta lá o livro de Gênesis. E o homem, né? Adão, que reina ou deve reinar sobre tudo isso, sobre a mente carnal, sobre as bestas, né? Os animais que não têm imagem de Deus. É tudo isso que fala aqui, está ligado a isso. O livro de Ezequiel é interessante que a gente vê esses 4 animais também. E no capítulo 10, realmente a gente vê que o boi se torna um querubim. Né? O boi não aparece mais e aparece o querubim. E o boi, que é o símbolo de Efraim, né? O boi realmente os chifres, a força de Efraim, a primogenitura, que fala dos 144 mil, inclusive, ligado justamente ao querubim. Veja só, primogenitura, e a gente vê isso também no Apocalipse. Mas enfim, pequenos detalhes que vão se juntando a um grande quebra-cabeça, lindíssimo inclusive. Então os 4 animais ligam-se aos 24 anciãos, anjos do tabernáculo, e os 144 mil, exercem julgamentos, guardam a entrada do tabernáculo. Tudo lindíssimo sobre isso, que de querubim, querubins em português. Então isso tudo para guardar o que? A entrada do tabernáculo, que se liga ao que? Realmente os anjos, querubim, guardando ali a árvore da vida, Gênesis 3, com espada inflamada, veja só, fogo. Toda essa ligação que a gente vê aqui no Apocalipse, para que a entrada do tabernáculo, que a gente vê Apocalipse 20, 21, 22, o alcance é realmente através dos julgamentos de Deus. A gente vê em Ezequiel as 4 criaturas, como tenho falado, ligado a vários capítulos aqui do Apocalipse, inclusive capítulo 15, que a gente está. A gente vê essa questão de 144 mil, marcar ali Ezequiel 9, passa pelo meio da cidade, Jerusalém, marca com sinal as testas dos homens que suspiram e gemem por causa das abominações, ou todas as abominações que se cometem no meio de Jerusalém. Todo o contexto dos 144 mil, sinal na testa. Ezequiel 10, falou ao homem vestido de linho, veja só, vestido de linho, que a gente vê aqui no Apocalipse 15, vai por entre as rodas, debaixo do querubim, enche tuas mãos de brasas acesas dentre os querubins, espalhas sobre a cidade. Então a Jerusalém, que se torna a grande Babilônia aqui no Apocalipse, é realmente a verdadeira que se torna falsa. Ezequiel 10, 14. Cada um tinha 4 rostos, querubim, homem, leão, águia, que a gente tem falado. Então, 144 mil junto das 4 criaturas. A gente vê Apocalipse 14, 3. Julgamentos de Deus vêm, as taças da ira, do calor, do fogo, da paixão de Deus sobre seu povo, sobre o mundo. A festa de tabernáculos, as taças derramadas. O fogo de Deus lançado na terra e na religião também. No verso 8, para finalizar o capítulo 15, capítulo curto, mas muito profundo, inclusive. O templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus, do seu poder. Ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Muito importante o contexto aqui. Verso parecido, muito similar ao que a gente vê na inauguração do Templo de Salomão. A gente vai ter os versos aqui, inclusive, que ali era no 7º mês, festa de tabernáculos. Então, tudo profecias que vão se cumprindo nos nossos dias também. Julgamento de Deus no seu povo. Veja só, momento de alegria ali, nos dias de Salomão, mostram julgamentos no Apocalipse.
ninguém podia entrar no templo, veja só. Realmente essa espada flamejante, né, guardando o jardim do Éden, o Éden que se liga ao tabernáculo, a terra prometida também. Veja só, a entrada, a presença de Deus plena não é senão através de fogo. Então o templo, ligação com essas festas de Páscoa, tabernáculos, a gente vê Apocalipse 15:3 cantava um cântico de Moisés, como a gente viu, os 144 mil, saindo do Egito, cruzando ali em direção à terra prometida, vencendo as pragas do Egito, as taças que a gente vai ver no capítulo 16, saindo da idolatria. Veja só, a Bíblia é muito por tipologia, a gente vai vendo as histórias do Antigo Testamento, o dedo de Deus, Antigo e Novo Testamento. Isso vai explicando um testemunho da obra de Deus que a gente tem que buscar para sermos realmente fiéis testemunhas também nesse sentido. Apocalipse 15:8, o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus. A fumaça da glória de Deus que a gente vai ver ligado a 1 Reis, capítulo 8, 2 Crônicas também, a gente vai ver em seguida. Apocalipse 16, a gente vê as 7 taças derramadas. Essas taças derramadas em Apocalipse 16 muito parecidas com as pragas do Egito. Aqui vamos ver 7, não 10. É muito parecido, a água se torna em sangue, escuridão, rãs, espíritos imundos, saraiva também. Então realmente uns sofrem as pragas, no Apocalipse 16, outros já estão no templo celestial. Mas todos nós passamos por esses julgamentos, né, que são como rodas ali, em Ezequiel, como também o opróbrio do Egito sendo rolado fora, Gilgal. É ali que a gente vê no livro de Josué justamente isso, o opróbrio sendo rolado fora. Realmente é uma roda que vai girando pelos tempos, Deus vai trazendo correções. Tempo que se enche com a fumaça, veja só, toda a tipologia da fumaça, a ira de Deus, tem um lado bom, tem um lado ruim, a fumaça, uma nuvem também, que cobre. Realmente é Deus que vai realmente trazendo suas correções, toda a tipologia do Antigo Testamento que a gente vai conversando mais o significado. A glória de Deus enche o templo de Salomão, a gente vê isso em 1 Reis 8, 2 Crônicas 5 e 7. Ali, eles não podiam entrar, os sacerdotes ali no templo, ninguém podia entrar. Essa glória de Deus vai aparecer novamente apenas aqui em Apocalipse 15:8. Glória que foi embora, o povo foi para Babilônia cativo, templo ali, ouro roubado, destruído Jerusalém, templo. E aqui a gente vê no Apocalipse a glória de Deus aparecendo novamente. Claro, teve Atos ali também, Atos 2, uma ligação com isso também, Atos 2, onde a glória de Deus desce, realmente o Espírito Santo, tem todo esse contexto do Espírito Santo descendo e trazendo realmente a vida. Esse Espírito Santo que desceu ali em Atos 2, que é um símbolo disso também, fala realmente de julgamentos também, porque o Espírito Santo vem para convencer o homem do pecado. A história do templo, ali era a festa de tabernáculo, o 7º mês, eles comemoraram. Então, alguns pontos aqui. A glorificação do templo de Salomão teve 120 sacerdotes em harmonia com levitas que cantavam. Veja só, toda a ligação com cântico, boca, glorificando Deus, 120 ali ligados a Atos 2. A fumaça, nuvem da glória de Deus que encheu o templo de Salomão. Número 3, com a idolatria de Israel, a glória de Deus vai embora. Babilônia entra, contexto aqui do Apocalipse também, mesmo Antigo Testamento. Número 4, em Atos 2, o Espírito Santo encheu a casa com os 120 discípulos. O início do templo dessa igreja. 5, apenas no Apocalipse 15:8 vemos novamente o templo enchendo-se com a glória de Deus. A entrada no Éden é guardada por anjos com espada inflamada, ligação com fogo. Gênesis 3 é o contexto aqui do Apocalipse. Muita ligação entre o Éden, o templo, a terra prometida. A gente vai falar mais em outros estudos também sobre isso, depois desses estudos do Apocalipse. Então a entrada passa, se não pela espada inflamada, realmente
Muita coisa a se falar sobre isso. Glória de Deus, no Antigo Testamento, templo e a glória de Deus que ali ia para o Santo dos Santos, inclusive. Segundo Crônicas 5, a gente vê vários versos aqui, 12, 14. Segundo Crônicas 7 também. Levitas eram cantores, veja só todo o contexto. Vestidos de linho fino, com eles 120 sacerdotes. Os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar. Por causa da nuvem, a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Veja só. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, na casa de Yahweh, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. A glória de Yahweh tinha enchido a casa de Deus, do Senhor. O Novo Testamento é o templo celestial, exatamente aqui que a gente vê, o templo enche-se com a fumaça da glória de Deus. Ninguém podia entrar no templo, realmente a fumaça. Fala também da ira de Deus, que vai ser uma proteção também. Queremos estar do outro lado, do lado de cima, protegidos, para que a gente faça parte desses julgamentos no mundo, nos infiéis. Todo o serviço do templo, esses julgamentos, o processo de santificação do povo e do mundo, né? Para quê? Para entrarem no templo celestial. Apocalipse 20 e 21. Enquanto isso, os fiéis, 144 mil, participam desse processo, né? Um reino de sacerdotes nos lugares celestiais. A gente continua em seguida no Apocalipse 16, a gente vai ver as taças, muito importante.